2. Como jejuar biblicamente. Os discípulos de Jesus, eles não jejuavam sem precisão. Os de João e os discípulos de os fariseus, eles também jejuavam sem precisão. Mas Jesus não, eles comiam e bebiam. E Jesus disse bem assim, e eles lhe disse, versículo 34, Lucas, versículo 5 e 34 diz, e eles lhe diziam, podeis fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Para quê? Os discípulos de Jesus iam jejuar. Jesus estava com eles. O esposo, o noivo, estavam com eles. Eles tinham tudo o que precisavam. Eles não iam jejuar sem precisão. Eles não iam jejuar por jejuarem, para se mostrarem. Porque Jesus já tinha ensinado lá em Mateus 5, 17 e 18. Quando jejuares, quando? Jesus fala quando. Ele não fala, vai jejuar a tal hora. Ele viu que os discípulos dele, eles ensinavam os discípulos deles. E os discípulos deles só jejuavam quando tinha uma precisão. Portanto, os fariseus, eles jejuavam sem precisão. Mas os discípulos de Deus comiam e bebiam. Sempre comiam e bebiam. Porque eles não precisavam. Porque eles não tinham precisão. Eles tinham um noivo com eles. Jesus fala, o esposo está aqui. Mais dias virão. Olha, os discípulos de Jesus, eles não passaram o tempo todo sem jejuar. Dias virão em que o noivo será tirado, o esposo será tirado. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Muito bem, naqueles dias eles jejuarão. Quando tirarem o esposo, quando eles sentirem necessidade, quando eles tiverem precisão. Não devemos jejuar sem precisão, sem motivo algum, só para nos mostrarem. Vejam só também em Lucas 18, versículo 12. Para ver como os fariseus, eles jejuavam sem precisão. Lucas 18 e o capítulo 12. Está aqui falando do fariseu. A parábola do fariseu e o publicano. O fariseu dizendo, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É 2 coisas muito importantes. Jejuar e dizimar. O jejum não deve ser feito para se mostrar, assim também como o dízimo. Um outro assunto falamos de dízimo, é muito importante e bem polêmico essa parte aí, viu? Bem polêmico, dízimo é polêmico para discutir. Mas, voltando ao assunto do jejum, tá uma prova aqui, do que eu falei, que eles jejuavam, os fariseus jejuavam. O fariseu está falando aqui, eu jejuo 2 vezes na semana. Jejuo 2 vezes. Jejuava sem precisão. Entende? O jejum, agora essa é para os obreiros. O jejum ele é muito importante para o trabalho na igreja. Para o obreiro, por exemplo, um dirigente, um pastor, escolher alguém, você pensa que você foi colocado alguma coisa na igreja, um obreiro na igreja, por interesse humano? Não. Quando um pastor, homem de Deus, estou falando homem de Deus, não aqueles pastores que às vezes quer fazer só pela família, só por um amigo, não. O pastor, homem de Deus, que ele está fazendo
A obra de Deus, quando ele vai colocar alguém, quando ele vai dar um cargo a alguém, ao diaconato, ao presbitério ou ao auxiliar, qualquer cargo que seja, ele jejua antes. Há um exemplo aqui, ó. Paulo jejuou antes de... Paulo falando aqui, ó, na importância do jejum. Isso está escrito em Atos 13, o versículo de 1 a 3. Deixa eu ler aqui rapidinho. Atos, versículo 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuaram, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui os obreiros do Senhor jejuaram para escolher a Saulo e Barnabé para uma viagem, para pregar, para propagar o Evangelho. Vamos ver mais um exemplo? Deixa eu ver aqui. Sobre aqui, mais uma parte importante no jejum. Quando nós jejuarmos, nós devemos jejuar de coração limpo, puro, de boas intenções. Não devemos jejuar de mágoa com alguém. Esse é um passo importante. Pense bem. Isaías 58. Isaías 58. Deixa eu ler para vocês aqui rapidinho. Isaías 58, versículo 3 ao versículo 5, dizendo: porque julga nós, e tu não atenta para isso? Melhor, porque jejuamos nós, e tu não atenta para isso? Porque afligimos as nossas almas, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuas, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este jejum que eu escolheria? Seria esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isso jejum, um dia aprazível ao Senhor? Deus dá uma lição boa aqui ao povo de Israel, porque eles jejuavam com contenda, com briga, por interesse próprio. Jesus disse no versículo 5: um dia, vocês perguntando aqui, você um dia chamará isso de jejum? Isso aqui que Jesus falou, ó, quando jejuares, é para inclina a cabeça,
humilha, inclinar a cabeça. O junco é como se fosse uma espécie de um pequeno bambu, que ele dobra, ele se inclina. À tarde, ele se inclina. Assim, Deus pega essa comparação também. Como o junco que inclina a cabeça, nós inclinar a cabeça, humilhar. Jesus fala, será que um dia vocês vão entender? Será que um dia vocês vão entender que isso é o jejum? Que o verdadeiro jejum é assim? Aleluia. E fica esse aviso também para nós. O jejum, como eu disse, o jejum ele é para enfraquecer a alma, a carne, e para fortalecer o espírito. Em Salmo 69, no capítulo 10, disse que o jejum é para enfraquecer a alma. Também em Salmos, 2 versículos importantes. Salmo 69, capítulo 10, Salmo 109 e o capítulo 24. Não vou ler porque não vai dar tempo. O jejum é para Deus sinal de humilhação. Salmo 35 e o versículo 13. Quando jejuarmos, Deus atende. Em Esdras 8 e o versículo 23. Como a gente já leu ali pertinho, Jesus atendendo ali a Esdras. Devemos jejuar até recebermos a resposta. Segundo Samuel 12 e versículo 16. Também 2 Samuel 12, capítulo 21 a 23. Davi ele jejuou 7 dias pela aquela criança. Quando a criança morreu, Davi levantou e comeu. A Bíblia fala que ele comeu. Portanto, Davi se contentou com a resposta que Deus deu para ele, com a morte da criança. Nós devemos jejuar. Davi ainda explica mais, ali, vocês vão ler aqui depois nesses versículos que eu disse, 12, 2 Samuel 12, versículo 23, sobre a parte do jejum. E ele vai dizer a importância. Para que eu ficar mais jejuando com a criança morta? O que me adiantaria? Enquanto tivesse vida, ele tinha esperança. Davi explica que enquanto tinha vida, ele tinha esperança pelaquela criança. Mas depois, a criança morta, o que mais ele poderia fazer? Ele poderia trazer ela? Ele poderia ressuscitar ela? Não. Portanto, Davi recebeu a resposta e ele se contentou com aquilo. Isso nós devemos também se contentar com a resposta de Deus. Seja sim, seja não. E eu espero ter ajudado vocês nessa parte do jejum. E eu quero desde já agradecer a vocês. Se vocês gostaram, curte aí, que você vai ajudar ao canal. E também compartilha, se inscreva no nosso canal. E Jesus vai abençoar. Vocês podem abençoar a gente também. Que nossa voz pode chegar mais longe. Que muitos venham a ser abençoados. Assim como eu aprendi, você está aprendendo. Que você possa compartilhar com as pessoas para verem esse vídeo, para comentarem esse vídeo. Vocês podem comentar, vocês podem perguntarem mais. E eu estou aqui à disposição de vocês, para ajudar vocês da maneira que Deus permitir. Não sou eu quem vou dar a resposta para as perguntas de vocês, mas sim a Bíblia. A Bíblia ela é repleta de coisas maravilhosas. Vem comigo, venha participar comigo desta Bíblia maravilhosa. E muito obrigado a vocês, e paz e bênção a todos.